Boa noite a todos. Olá. Esse tema, que é o tema da página. Boa noite, Boa Ariane. Tudo noite. bom? Tudo bem? Seja muito bem-vinda. Tudo bem? Seja muito Obrigada, bem-vinda aqui. Michele. Obrigada pelo convite. Boa noite, galera. Boa noite. Imagina. Deixa eu pôr um filtrinho Boa aqui, noite. né? Que luz estourando a Oi? essa hora. Vou pôr um filtro, porque luz estourando a essa hora é complicado. Então, estamos aqui com o tema hoje de 10 traços de uma mãe narcisista. Narcisista patológica, né? Que é E mais completinha. Então, nós vamos trazer esse assunto, que é um assunto tão ainda tão que cria tanto incômodo nas pessoas quando eu chego para falar. Ariane, a sua filmagem ela tá meio pixelada. Será que é a sua internet ou é a minha? Vocês eu estão ia vendo te assim também, dizer, eu pessoal? ia pedir para vocês me avisarem. Eu vou tentar trocar a rede, aí eu já volto, tá? Tá Porque bom, tá tá bom. chovendo muito aqui, tá muito ruim a internet o dia todo. Tá. Não, tá meio tá meio pixelada, né? Você entra e sai, então, da live, pode ser? Ih, não Melhorou? tá, acho que. Agora melhorou. É, tá mais ou menos. Agora melhorou mais. Se voltar, eu te falo. Acho que agora dá pra fluir. Boa noite, Giovana. Boa noite, Certo, qualquer Mari. coisinha. Isso. Boa Tudo noite, bem? boa noite. Deixa eu tirar a Carol, notificação. Lina, sejam muito bem-vindas. Então, 10 traços de uma mãe narcisista, né? A gente está trazendo essa live aqui porque eu sempre trouxe, desde que eu comecei a fazer lives, eu trouxe lives que falavam mais do processo de cura. E tem muita gente nova entrando na página. A minha página, como tem um tema muito assim cômodo, eu vejo que às vezes saem algumas pessoas, algumas voltam. Mas tá sempre chegando gente nova. E às vezes a pessoa cai nessa página por algum incômodo na relação com a sua mãe ou com seu pai. E aí a gente está aqui trazendo o tema que tem um embasamento científico, né? A gente aqui queria deixar bem claro para todos vocês que quem faz diagnóstico é um psiquiatra. Psiquiatra que faz o diagnóstico, né? A Ariane, ela é psicanalista, eu sou estudante de psicanálise, né? Então a gente não trabalha com o diagnóstico, ninguém diagnostica ninguém. Mas eu vou trabalhar e a Ariane já trabalha com pacientes que vêm de relações onde as pessoas com que eles conviviam tinham esse perfil de narcisismo patológico, seja namorado, mãe, né? Fala um pouquinho pra gente, Inclusive, Ariane. tenho minhas meninas aqui, já vi subindo os nomezinhos aí. Ah, Queria mandar um beijo especial para as minhas meninas do coração que estão aí, né? E me apresentar para quem não me conhece, eu sou psicanalista, sou filha de narcisista, ex de narcisista, irmã de narcisista. vou tá brava. Temos um longo trajeto aqui, mas eu e a Michelle estamos aqui, né? Principalmente para quem está começando, entrando, descobrindo o assunto, estamos aqui para dizer para vocês que existe uma vida muito boa fora de ciclo de abuso. É fácil? Não é, mas tem como. Então, informação sempre é o melhor caminho. Eu, pela minha formação, a minha primeira formação não é na área da saúde, mas como eu sempre fui fascinada por isso, né, por saúde em geral, principalmente por comportamento humano, e estudava por conta, então estudei muito manual diagnóstico, né, estudava muito características, psiquiatria, coisas científicas, e depois comecei meu percurso na psicanálise e acabei descobrindo o narcisismo dentro da psicanálise e o transtorno de personalidade narcisista que está fora da psicanálise e que depois eu acho que a gente pode entrar um pouquinho nessa questão, né, Michelle, só para diferenciar
diferenciar uma coisa da outra. Entendi. Não, com certeza. Então, e mais do que tudo, né? A gente aqui, não só a Ariane, acho que está trazendo, ela vai trazer, lógico, o lado dela, da profissão, do trabalho que ela faz, você vai falar um pouco pra gente depois, mas também por viver na pele, por sentir na pele como que funciona isso, né? Então, assim, deixando mais uma vez bem claro, quem faz diagnóstico é psiquiatra. Então não sai chamando todo mundo de narcisista aí, não. Fulano é narcisista, porque às vezes tem um traço. A gente não tem como saber. Mas a gente pode ter esse olhar para pessoas que estamos convivendo muito próximos. A gente pode ver o tanto que aquela pessoa é abusiva, como aquela relação nos faz mal, né? Então, assim, a gente vai trazer as características aqui, mas não é para todo mundo sair diagnosticando, porque ninguém, a não ser que tem um psiquiatra aqui, porque tem alguns que me seguem, sejam bem-vindos, mas eles vão poder fazer isso. Mas fique atento a esses traços. Mesmo o psiquiatra vai precisar conhecer essa mãe, entrevistar essa mãe, entender toda essa dinâmica antes de dar um diagnóstico, né? Então, é bom vocês saberem que pela psicanálise, todos nós nascemos narcisistinhas, né? Mas não narcisistas patológicos. Nós não nascemos narcisistas abusivos, transtornados, né? E aí que entra a diferença do transtorno, porque o narcisismo, ele é o precursor da autoestima. Ele dá aquela primeira motivação do bebê entender que existem outras pessoas que servem a ele quando ele tem fome, quando ele está sujo, quando ele precisa se esquentar. Esse é o narcisismo pela psicanálise, que vai fazer a individuação da pessoa. Traços egoístas, porque o bebê nasce achando que é só ele no mundo, né? Que é tudo ele, tudo dele. E depois ele vai vendo que não é, vai tendo as frustrações e esses traços narcísicos vão diminuindo para dar espaço para empatia. E aí a gente entra atirando. Nessa ponta. Entendi. Então, Ariane, você trouxe um pouco do narcisismo aqui, né? Porque o bebê no início ele se vê um só com a mãe, né? Então ele não existe outro, né? Ele acha que vai ter todas as suas necessidades satisfeitas, né? Logo no início. Mas é natural que com o tempo, quando a pessoa tem um ambiente mais funcional, um ambiente, né? Mais funcional, mais equilibrado, que ela migre para o narcisismo secundário, né? Fala aí um pouquinho disso aí, você. Só para as pessoas entenderem que narcisismo, traço de narcisismo, que não significa que a pessoa é egoísta, mas ela se gostar, ela se priorizar, isso não é patológico, isso faz parte das características de pessoas saudáveis, né? Exato. Bom, a gente tem várias questões e construções sociais aí, né? Questões de linguagem, de conceitos, o que é egoísmo para você, o que é amor próprio, o que é autoestima. A gente vê muita gente falando de autoestima relacionado aí à imagem corporal, mas pouca gente fala sobre habilidades, qualidades, né? A autoestima é muito mais abrangente. Então, o nenenzinho, ele nasce, ele não sabe que existe um mundo fora dele, porque quando ele sente fome, ele só é abastecido. Quando ele sente frio, ele é esquentado. Esse é o narcisismo primário. Quando ele começa a se entender como pessoa separada e que tem aquelas pequenas frustrações de ter que esperar um pouquinho a mamada, ter que esperar um pouquinho o papai esfriar para ele comer, né? A mamãe chegar do trabalho. Essas pequenas frustrações vão dando para ele a ideia de que ele é um serzinho no mundo e nem todo mundo está ali para servir a ele. Quando ele vai percebendo isso, vai se ajustando socialmente. Então, começa a dividir o brinquedo com o coleguinha ou não, né? E aí começa toda a questão de limites, frustrações, como essa criança vai lidar com a frustração, e isso vai afetar diretamente
como é a autoestima, a segurança dessa criança depois que passa por esse processo de entender que ele não é o mundo, né? E é isso que tanto agora se fala da educação positiva, da educação respeitosa, de não bater, de ajudar a criança a entender o que ela está sentindo quando ela desregula, quando ela está frustrada, porque isso dá uma segurança para essa criança, né? E essa criança vai nascer vai crescer, perdão, com empatia, sabendo que o outro tem o tempo dele, sabendo que o outro tem o espaço dele, também sente coisas e também participa do mundo, que ele pode participar e o outro também, né? Então fica uma pessoa saudável, funcional. Funcional. Ninguém de perto, ninguém é normal. Todo mundo tem alguma coisa aí. Mas, normalmente, né, as pessoas que se tornam narcisistas patológicos, elas não fazem essa transição, elas ficam cristalizadas na primeira infância ali, né? É isso que acontece, né? Por algum trauma, como se fosse uma proteção isso, né? Ou por falta de frustração, por não entender esse limite, não entender que existe um mundo em volta e que as outras pessoas têm suas necessidades, ou por algum trauma em que ela se protege, né? E ela cria um falso eu, um ego. Por isso que está dentro do DSM, do Manual dos Transtornos Mentais, o transtorno de personalidade narcisista, ele é do grupo dos egocêntricos, dos transtornos egocêntricos. O que é o egocentrismo? É eu como o centro, né? Então, só o que eu quero conta. Isso pode ser uma defesa ou pode ser uma falta de construção da empatia. Sim. Que aí entra a psicopatia, porque às vezes para você ver uma diferença entre uma psicopatia com narcisismo, tem hoje tem muitos conceitos, e aí a gente não consegue assim perceber o limite onde a pessoa é psicopata ou só narcisista. Existem muitos conceitos, sabe? Mas o que a gente deve focar, a gente vai trazer aqui os conceitos da mãe narcisista, mas é que você consiga identificar que você está vivendo um relacionamento abusivo, sendo sua mãe narcisista ou não, e procure ajuda psicológica, que procure terapia, procure um psiquiatra se for necessário, porque é muito sério isso, né? Às vezes você está perdido, está numa depressão, ou não está conseguindo trabalhar, ou a tua vida está parada, ou não consegue se relacionar. Então, assim, é sempre esse olhar e essa reflexão de buscar saúde mental na sua vida, porque a saúde mental ninguém vê assim, né? Não tá dizendo, você não tá com um braço machucado, você ninguém vê como é que tá. Mas ela é essencial para o teu corpo funcionar, né? Então, Ariane, vamos começar essa live, porque aqui já vi que tem temas para várias lives, né? Mas vamos começar aqui. Posso fazer só mais uma observação antes da gente começar com os traços da mãe narcisista? Eu queria lembrar para todo mundo que a mãe narcisista, ela não é só uma mãe narcisista, né? Tem muita gente falando que não existe mãe narcisista e realmente não existe mãe narcisista, existe uma pessoa narcisista. E que essa pessoa, na função materna, ela tem características muito... Parece um roteiro, assim, né? São características que a gente observa de atitudes que são comuns com os filhos, com o marido, mas ela é uma pessoa narcisista no trabalho, com as amizades, em todas as relações. Ela tem o transtorno, ela tem os traços em tudo, não só com a filha ou com o filho, né? Eu acho que isso é muito importante para a gente observar quando existe uma rixa entre mãe e filha ou quando existe um
traço que, né, vão ligar o alerta aí. Sim, mas não é para já achar. Não sei. Mas aí você vai lá, vai fazer sua análise, vai fazer sua terapia, vai se cuidar, que é o mais importante hoje, né? O amor próprio. Para quem vem de família disfuncional, é se reconstruir nesse aspecto, né? Se ver como um ser, que seja continuação, extensão dessa família, mas você pode fazer um tratamento e se ver com seus propósitos, com a sua saúde mental à parte. Né? Você não precisa carregar o peso da tua família. Não sei se estou conseguindo explicar aqui, eu estou lendo umas mensagens, mesmo tempo que eu estou falando. Eu também vi Aqui mensagem ali, já me chamou a atenção, né? Isso pode acontecer com a paternidade, sim. Isso, eu também tô... Homens, mulheres, não importa gênero, não importa a orientação sexual, né? O transtorno de personalidade narcisista é a personalidade da pessoa. Os traços narcísicos estão na pessoa. Não importa em qual pessoa, né? Basta vai ser um pai, ele vai... vamos supor, se for um homem, né? Porque dizem não sei quantos por cento da população, uns dizem que é 20, outros dizem que é 3. Toda hora você vê uma pesquisa nova. Mas tem o percentual da população que tem esses transtornos do cluster B, que é o mais voltado para o egoísmo, né? Que fazem mal para o outro, na verdade. Então, assim, pode ser homem, pode ser mulher. E essa pessoa, se ela vai ser um profissional narcisista, vai ser um pai narcisista, vai ser um primo narcisista, vai ser narcisista em tudo, porque a essência da pessoa é narcísica, patológica. Então, é isso que a gente precisa prestar atenção aqui, né? Que pode ser, é um transtorno que acomete homens e mulheres. Né? Exato. Então, aqui a gente vai trazer hoje aqui na página um beabá, né? Desses critérios, desses conceitos que tem aí embasamento. Tem um livro da Michelle Angel, que foi logo os primeiros que saíram no Brasil sobre esse assunto, Filhas de Mãe Narcisistas, Conhecimento Cura. Então, vale muito a pena ler, tem tudo ali. E outros, hoje já tem muitas páginas falando disso, né? Então, assim, é muito importante. Mas aí a gente vai fazer um resuminho, quer dizer, a Ariane vai trazer esse resuminho pra gente. E, Ariane, então, qual seria a primeira característica que você poderia citar de uma mãe com transtorno de personalidade narcisista? Tá, vamos lá. Primeiro, eu acho que cabe a gente trazer os 9 itens do DSM-5 e aí a gente falar disso, como se desenvolve na relação mãe e filho, mãe e filha, né? Contextualizar. Mas uma pessoa narcísica, eu até sempre tenho notado que, né, de ir falando e contando eu esqueço. Pelo Manual dos Transtornos Mentais, que é o DSM-5, uma pessoa tem 9 critérios, precisa preencher 5. Critério de grandiosidade, o pensamento é sempre de grandiosidade, fantasias de realização, ou seja, a pessoa exagera que ela fez mais do que ela realmente fez, ou que ela tem mais do que realmente tem, né? Convicção de que são muito especiais e ela determina quem são as pessoas boas, quem não são, quem são as pessoas que ela quer por perto, que terão o privilégio de conviver com ela, né? Uma necessidade de admiração o tempo todo, que é o que a gente chama de necessidade de suprimento narcísico. Então, essa pessoa ela vai se cercar de situações onde ela seja o centro. Travei? Não, é que aqui apareceu para mim pausa de 20 minutos. Ah, já sei, porque eu botei Instagram para ter uma pausa, porque eu fico muito tempo. Tá. Bom, então desculpa aí. Eu falei, acho que travou. Mas eu nem posso mexer nessa função agora, porque provavelmente vai parar de novo, mas aí vocês fiquem aí, por favor. Então, Ariane, pode continuar aí. Vai ter uma sensação de merecimento, ou seja, não importa o que ela faça, ela acha que ela merece todos os louros da glória de tudo. Vai ter características de manipulação e de exploração das pessoas. Falta de empatia, que é
a principal característica, né? É o que mais pega, eu acredito. A inveja, e o narcisista sempre acha que está todo mundo com inveja dele, porque ele tem esse padrão de grandiosidade, então ele acha que todo mundo está invejando e ele inveja todo mundo. Ninguém pode ter nada melhor do que ele. Ninguém pode ter nada diferente do que ele tem, né? E isso também é muito característico. Arrogância, altivez, né? A pessoa é petulante ou não está no DSM-5, mas eu gostaria de colocar aqui. Existem mães que a gente chama de mães narcisistas ocultas, que muitas vezes não têm o padrão de arrogância, elas trocam por uma vitimização. Então, elas são as coitadinhas, olha como elas sofrem, ao invés da arrogância. A arrogância é mais presente na população masculina narcisista, né, que tem mais arroubos de agressividade e de arrogância, e a maioria das mulheres tem o padrão de vitimização, de falsa fragilidade. Mas essa arrogância, ela também pode aparecer em certas situações, né? Tratamento com garçom, por exemplo, eu vi uma situação dessa, ou tratando pessoas que talvez não tenham a profissão com mais status, então aquele desmerecimento, né? Exato. Então, isso é uma das coisas. Mas assim, no homem, você vê muita agressividade também como uma das características, né? E a mulher, como ela não tem esse lado tão agressivo, é agressividade mais passiva, é mais manipulação, é mais o lado psicológico, né? O abuso psicológico. Mas também pode acontecer agressividade também, mas só que é mais característico de homens. Sim. Né? Até por isso que no DSM-5 diz que 75% da população narcisista são homens. Mas, na verdade, o número é mascarado. É que pegam os homens porque os homens costumam ir presos por descontrole, porque, né, por violência, etc. Então, acaba pegando, diagnosticando mais homens do que mulheres. Sim. Então, aí você trouxe essas características e trazendo isso assim, porque isso é muito, essas características que estão no DSM, elas são muito superficiais, assim, né? Elas são mais aquela pincelada. Quando você vai trazer para um relacionamento, aí você vai conseguir ver as características mais assim detalhadas. E quando a relação mãe e filha, pode acontecer com mãe e filho, mas quando é do mesmo sexo, normalmente acontece esse espelhamento. Você vai falando aí, Ariane, porque foi isso que eu aprendi nas minhas leituras. Mas às vezes, como é um assunto muito novo e tem muitas teorias e muitos conteúdos a respeito, pode ser que você tenha lido algo diferente. Mas é mais ou menos isso. E aí você pode trazer pra gente aí as características de uma mãe que tem esse transtorno. Como é isso? Como que ela se comporta? Como que ela sente, né? Então. Bom, a gente pode começar, eu acho que lá da infância, né? As principais atitudes que uma mãe toma com um filho criança, que seja uma mãe narcisista, né? Com um filho criança. Existem, em geral, 2 padrões que essa mãe costuma agir, né? Então, ela tem o filho como extensão dela, ela projeta no filho todas as frustrações que ela tem, o que ela não conseguiu realizar, ela exige, ela demanda que essa criança realize exatamente o script dela, o que ela não conseguiu realizar. Ou ela pode ir para o lado em que ela joga as frustrações, em que a criança é a culpada ou tem todas as características negativas que ela vê nela, mas ela não quer encarar, ela não quer assumir. E aí a gente tem uma dinâmica familiar que é muito característica. Toda família onde a mãe é narcisista ou o pai é narcisista, a gente vê competição entre os filhos, muita competitividade, né? Porque um filho é tratado de uma forma, o outro de outra forma, cada um de uma forma diferente.
E isso gera uma falsa sensação de privilégio. Aí a gente tem os termos do filho bode expiatório, da filha dourada, ou do filho dourado, da criança invisível, dependendo de como a mãe trata o filho, né? O filho que é abertamente maltratado, agredido, que é esse filho que é o depósito das frustrações, do tipo, tudo que eu tenho de ruim em mim não está em mim, está nesse filho. É o bode expiatório. O filho dourado é aquele que ela vai obrigar a realizar tudo o que ela quis realizar e não fez. Então, pro filho bode expiatório, ela usa o filho dourado como modelo. Ela elogia o tempo todo, ela ameniza todos os problemas. Então, se o filho dourado ele faz alguma coisa ilegal, essa mãe vai encobrir o crime do filho, né? E dentro da manipulação, quanto mais aparecem essas características, quanto mais a criança percebe e fala, ai, você só defende o fulaninho. Ah, você não bate no fulaninho, só bate em mim. Mas essa mãe sente que está instigando a competição entre as crianças, né? E aí as crianças vão crescendo com raiva uma da outra. Também temos uma característica muito marcante com relação ao pai nessas relações. É muito comum na dinâmica com uma mulher narcisista que o pai ou seja ausente, no sentido de divorciou, separou e foi embora, ou seja emocionalmente ausente, ou também seja abusivo. É muito raro encontrar uma dinâmica onde o pai é realmente participativo, toma as rédeas em casa e coloca. Ele não consegue, ele também está sob o domínio dessa mãe. Então ele acaba se tornando um tipo de irmão ou um ideal de pai-herói para os outros filhos. Que na verdade ele está ausente, ele está distante. Mas como ele não abusa diretamente, ele fica com a imagem, a idealização da criança de o pai-herói e que depois também vai ser desconstruído, né? É uma dinâmica que você vê a família toda saindo dali com muitos problemas. E todos os filhos com problema de autoestima, com problema de segurança, inclusive o filho dourado. Porque o filho dourado, ele fica dependente dessa aprovação, dessa validação externa, dessa mãe o tempo todo, né? Protegendo ele, defendendo ou incentivando. E o filho bode expiatório, não preciso nem falar, né? Que é o que sofre abuso diretamente, físico e barra ou psicológico. Nem todo mundo sofre abuso físico, né? Mas o abuso psicológico, ele ainda faz mais estragos até, ou tanto quanto, porque o físico acaba afetando tanto quanto o psicológico, né? E Sim. esse filho bode expiatório, ele também vai sentir culpa, vai sentir rejeição, vai sentir a rejeição do irmão, a inveja do filho dourado, enfim, entra na dinâmica e não existe autoestima nessas crianças, né? E eu gostaria de acrescentar aqui que quando é um filho único, por exemplo, uma filha única como eu, o filho, a filha vai fazer a função de bode, talvez de invisível também, e de dourado. Então é muito confuso, porque muitas vezes na infância a filha, vou falar no feminino, tá? A filha ela é a dourada e aquilo é muito confuso, porque como você não tem uma referência do que é amor materno, de fato você acha que aquilo é amor.
você recebe atenção, porque você recebe alguns cuidados. Quando começa a ficar adolescente, aí você começa a ser o bode. Então, Até porque aí porque entra a a competição, né? feminilidade é, que aí começa a vir a feminilidade, que a menina tá no melhor, na melhor fase, assim, né? Tá começando ali a feminilidade dela, os seios, o corpo, a menina tá naquele auge da vaidade, né, da juventude, e a mãe sente inveja, e a mãe começa a, né, a deixar essa característica da inveja ficar muito visível, assim. E aí você pode falar pra gente, é porque eu queria puxar esse gancho, porque eu sou filha única, então é muito importante para quem está chegando aqui entender que sempre vai ter um bode, sempre vai ter um dourado, e às vezes quando não tem 3 pessoas ou 2, uma só vai fazer essa função, só que vai alternar na infância, na adolescência, enfim, vai ter fases e fases. Exato. E aí existem várias dinâmicas mesmo quando é um filho só, né? Então, assim, existem mães narcisistas que é muito comum, é recorrente ouvir a frase: criança só é bom até os 5 anos, até os 7 anos, até os 8 anos. Porque essa mãe, ela quer o domínio, né? Ela quer o controle. Enquanto a criança é muito pequena, muito insegura e não tem autonomia, ela costuma ser obediente. Ou ela desobedece, apanha, tem castigo e tudo, mas ela ainda é dependente. Então, essas mães narcisistas, elas gostam de criança pequena, que é o exercer o domínio mesmo. E geralmente nessa fase é muito mais fácil ser o filho, é muito menos difícil ser o filho do narcisista. Só que a partir do momento em que a criança começa a desenvolver essa autonomia de conseguir se alimentar, se virar, fazer as coisas sozinha, a mãe vai colocando de lado. E aí começam os abusos psicológicos, né? Para essa criança especificamente que a mãe gosta enquanto é pequenininha. Conforme vai crescendo e vai respondendo e vai se desenvolvendo, socializando, essa mãe tem que abafar a autoestima dessa criança para que ela continue sob o domínio. Então, ela vai incapacitando a criança maior, o adolescente, e quando é uma figura feminina, ela se vê nessa figura feminina mais jovem, ela vê as frustrações que ela viveu e ela tem um problema muito sério em deixar a filha se desenvolver, ter autoestima, mesmo quando a filha vai realizar os ideais dela. Ela não pode validar. Porque mesmo que a filha queira fazer o que ela quer que a filha faça, ela vê uma rival ali. E, como a gente já falou, né? Padrão de grandiosidade, fantasias, convicção de que são especiais, de que são mais belas, de que são... essa competitividade dessa mãe narcisista, ela vai cada vez mais anulando a filha para que a filha não seja uma rival dela. Então, existem mães narcisistas que dão em cima dos namorados das filhas, que roubam as amigas das filhas, né? Sim. Elas ficam amigas das amigas das filhas. São as mães mais legais do universo. Porque aí elas descredibilizam a filha. Quando a filha reclama e fala, ai, minha mãe isso. Nossa, tua mãe é mais legal, tua mãe faz isso, tua mãe deixa aquilo. Nossa, eu queria que a tua mãe fosse minha mãe. E essa filha da narcisista, que já é, às vezes, introspectiva, que já se sente julgada, que já está culpada, ela se sente pior ainda, ela se sente um monstro por estar dizendo que a mãe dela, a mais legal, é um problema. E quanto a isso, até quem quiser assistir,
Existe uma série na Netflix chamada Ginny e Georgia. 2 temporadas, muito interessante, porém cuidado com os gatilhos. Gatilho. Muito, 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 porque a dinâmica é muito bem retratada. Então, recomendo que quem faz terapia pode assistir. Quem Se não tiver com faz vontade de ainda, entender mais. pensa bem antes de começar a assistir, porque é um negócio complicado. E ainda tem a questão da mãe que não queria ser mãe, que engravidou sem querer, né? Mas é narcisista, engravidou sem querer, ou engravidou para segurar uma relação e não conseguiu, e aí essa criança, a partir de um determinado momento, ela deixa de ser até suprimento. Ela é extremamente rejeitada e agredida, né? Ela se transforma em Ariane, lixo para a mãe. só um minutinho aqui antes da gente prosseguir. Estão pedindo, por favor, para você repetir o nome da série. Qual é o Ah, nome da eu vou série? escrever aqui. Tá, escreve aí, porque aí quem quiser assistir, já sair daqui da live para assistir, hoje já pode, né? Melhor. Aí você trouxe aí. Então, Regine Ariane, você está George. trazendo aqui os traços que você está trazendo: inveja, competitividade, né, que você trouxe até agora. Você falou da dinâmica, né? Como é que é mais ou menos essa dinâmica, porque assim, cada história de vida é única, né, gente? Cada família é única, mas assim, é mais ou menos isso aí. Pode ter uma coisa ou outra que mude, mas vai ser bem parecido com isso aí. Mas lógico, né? Só olhando bem para ver. Lembrando que somos indivíduos, cada um tem sua história, cada um tem sua cultura, sua religião. E falando em religião, mães narcisistas adoram usar a religião para manipulação, né? Manipulação é uma Sim. característica, um traço muito forte dos narcisistas. Eles mentem, eles dissimulam, eles têm uma característica muito forte de criar intrigas, de criar padrões para descredibilizar as vítimas principais. Então, eles sempre estão ou se vitimizando ou reclamando dos filhos, do marido, né? Quem convive com eles nunca é bom o suficiente. Ah, o Eles são chefe eternos nunca é bom. insatisfeitos. O chefe nunca é bom. Ai, o chefe faz isso. Ai, meu chefe praticamente me tortura. Meu chefe, minha amiga, nanana. Agora, falando especificamente na função materna, ai, meu filho, aquele ingrato. Ai, minha filha, eu parei de trabalhar. Eu parei de estudar, eu nunca fiz nada da minha vida, só me dediquei a ele, e agora ele me abandona, né? E agora ele só quer saber dos amigos, e agora ele não sai daquele quarto. Então, sempre vai reclamar, tanto do parceiro quanto dos filhos, para todo mundo, mas de uma forma em que ela pareça a doadora, a pessoa que se movimenta em função do bem-estar de todo mundo e ninguém retribui a ela nenhum esforço. Isso é uma característica. Eles são eternos insatisfeitos, e enquanto você está ali na relação, você não está percebendo essa. Eu até chamo como se fosse uma aranha. Ai, meu Deus, de novo parou aqui, voltei. Voltou. É como se fosse uma aranha que tivesse, sabe, tecendo lá a teia dela tranquilamente. Você tá ali vivendo a relação, você não tá vendo que a tua imagem está sendo distorcida para as pessoas. Como se você fosse a filha má, como se você fosse o marido má, a pessoa que não quer ajudar, que não quer fazer nada. Sempre tem um motivo. Então, é meio que vai sendo distorcido de uma maneira muito sutil. Como que eles conseguem fazer isso? Não dá para fazer, porque quem não tem o funcionamento, tem uma pesquisa que são na Alemanha falando que pessoas com esse. O psicopata já
é uma pesquisa que é bem falada, né? Que as amígdalas cerebrais são atrofiadas. Mas o narcisista também, isso é uma pesquisa na Alemanha que eu tenho até aí nos posts da página, que são até no G1, falando que eles também têm uma redução, acho que na área da massa cinzenta, que é responsável pela empatia. Então, assim, não adianta que seu cérebro não for assim, se não for patológico, você não vai conseguir agir igual a eles, porque funciona diferente. Mas é assim, Mas desse é o jeito. que eu falo para todo mundo que faz terapia comigo, né? Muitas vezes, durante o processo de desligamento ou de afastamento, principalmente no Pedra Cinza, o filho se sente capaz de dar um nó na mãe. Ai, que achar que conhece a mãe o suficiente para enganar ela que ele não está mudando a dinâmica. E eu falo, gente, não entra em campo para jogar contra o Neymar. Vocês jogam futebol um sábado a cada 15 dias antes de comer churrasco e tomar cerveja. Não entra em campo contra o Neymar. Você vai perder. Não adianta. A gente não sabe, a gente não conhece, porque para eles não é planejamento. É, é como se a criatividade fosse por esse lado. É como se fosse um pensamento, um raciocínio automático. Né? A manipulação é muito clara. Quem assistiu aquela série do jogo de xadrez, como chama? O Gambito da Rainha, que a menina deitava na cama e via as peças movimentando e via o jogo no teto, como se fosse a cabeça do narcisista. Para ele, Sim. as peças movimentam sozinhas. Se ele tem um problema de comportamento em alguém da família, ele tem ali todo um repertório de gatilhos. Essa mãe instala gatilhos desde que a gente nasce. Então, é comum também encontrar mentiras sobre a nossa história, né? Você falou com 10 meses, você falou mamãe e você só vinha no meu colo. Aí, outro dia, não, você foi para a escola com 1 ano e aí você começou a falar 2 meses depois. Não, mas você me falou que eu falava com 10 meses. Eu falei, não, imagina, da onde? Da onde você tirou isso? Isso é um gaslighting também, né? Que é um abuso psicológico. A pessoa Exato. fala uma coisa, fala a outra, e quando você fala, mas você falou aquilo, aí a pessoa fala, não, não falei nada disso. E assim, falando de gaslighting, só que para puxar esse gancho, que é um abuso psicológico, Sim. elas costumam, muitas mães narcisistas, quando a filha está morando com elas, elas costumam sumir com coisas da filha, e a filha procura. E a filha sempre é relaxada, é bagunceira, é porca. E quando a filha vai procurar, essas coisas não estão lá e ela fala que a filha é relaxada e que a filha que tá louca, que não guardou direito. Isso para mim também é um gaslighting, sabe? Porque você começa a ficar, será que eu guardei aqui? Será que você começa a duvidar que você guardou as coisas assim no lugar que você guardou? Porque há uma mudança ali, uma manipulação ali nas coisas, ela vai moldando ali para te confundir. E você convivendo muitos anos nesse ambiente, você começa a duvidar da tua percepção. Você começa a duvidar que você colocou e é capaz de lembrar onde você colocou uma coisa, da mesma maneira de que você ouviu uma frase da pessoa. E aí isso vai se reproduzindo com os amigos, com as situações que você vai vivendo, você começa a duvidar de tudo. Então, gaslighting é uma forma de abuso que você pode ser enlouquecido de uma relação com uma pessoa que faz gaslighting. Tudo que você ouve desde que você é criança, desde que você se entende por gente, esse mecanismo já é utilizado. Então, nenhuma memória, é muito comum que filho de narcisista diga que não lembra de nada. E começa a lembrar no decorrer do tempo. Só que, na verdade, essas memórias foram jogadas na lixeira para confundir mesmo. A memória está ali. Só que, como a mãe desmentiu tantas vezes essa história, a pessoa não acredita em si mesma. Ela acha que ela sonhou, ou ela acha que ela não lembra, e isso está escondido em algum lugar. E aí é exatamente isso, a pessoa se sente louca, né? Eu sou cruel, eu estou
culpando a minha mãe. Nossa, eu não tenho memória, minha memória é péssima, eu sou desorganizada, eu sou... E aí começa com... Enfim, né? Aí a pessoa não acredita que ela pode sair daquela relação, daquela dinâmica, porque ela não confia em si mesma. É a ideia do gaslighting, né? Gente, é assim, daria, tipo, muitas lives, essas histórias, assim, ouço muitas histórias, né? Vejo muitas histórias, tenho as minhas próprias histórias, e são muito parecidas, né? E então, Ariane, você trouxe inveja, competitividade, a gente falou um pouco desse gaslighting. Eu acho que a gente vai sair dos 10, mas vamos lá. Vamos poder seguir os scripts, mas se sair uma coisa ou outra, não tem problema. Vamos. Qual a próxima característica assim, que você pode trazer pra gente? A maior de todas, né? A falta de empatia. Não importa o seu desejo, não importa o que você quer, não importa o que você precisa. O que importa é ela. E aí, quando a gente entra na falta de empatia, é muito comum a gente ver, por exemplo, filhas que têm uma doença ou que têm um problema muito sério para resolver, e vamos dizer que a filha está. Eu vou dar um exemplo bem pesado, tá, gente? Mas chega a pior do que o nível que eu vou dar. Enfim, as histórias são Olha realmente o gatilho, cabulosas. gente, mas vamos falar, a gente vai falar. Pode gerar um gatilho aí, mas fala aí, Ariane. Não sei se Por pode gerar exemplo, gatilho, você conhece. não, eu acho que não. A filha está com um problema crônico de uma doença autoimune. É muito comum que filha de narcisista desenvolva doenças autoimunes. E vamos dizer que é uma doença autoimune grave, que seja um lúpus que pega o rim, né? Vamos colocar um quadro bem grave. Quando essa filha está doente e ela está recebendo atenção dos outros familiares, dos médicos, etc., a mãe começa a minimizar a dor da filha e ela começa a dizer que ela tem um problema pior. Só que o problema pior dela é, sei lá, uma enxaqueca. Que, ai meu Deus, eu não posso com luz, eu não posso. Não faça barulho na minha casa. Não abra as cortinas. A pessoa que tem uma doença autoimune, ela precisa ter uma rotina saudável, ela precisa comer determinadas coisas que ela vai fazer barulho na cozinha. Ela precisa se expor à luz natural sem tomar sol diretamente, sem ficar no sol. Então, ela precisa abrir as cortinas. Essa mãe, além de atrapalhar o tratamento dessa filha, ela minimiza. Por quê? Quem realmente está doente é ela. Quem realmente está sofrendo é ela. Né? Então é Sim. muito comum você ver filhas de mães narcisistas, filhas e filhos, sofrendo de boquinha fechada, achando que não tem direito a ir no médico, esperando ficar pior o quadro, né? Ah, eu tô com uma dor aqui e tal. Ah, não, vou esperar passar. Vamos ver, se não passar, amanhã eu vou no médico. E às vezes é um apendicite e você não foi no médico e você esperou até amanhã e amanhã supurou e você teve que ir para uma cirurgia muito pior, né? Isso é muito comum de acontecer. Elas simulam doenças, elas fingem doenças, como artistas mesmo, como profissionais do teatro, capaz de enganar até quem vai ficar gravada assim a live, tá? Porque tá todo mundo perguntando, se Deus quiser eu conseguir gravar, vou gravar. Então, fica sempre aí, todas as lives que a gente já fez juntas estão aí na timeline do Instagram, só acessar, tem vários temas. Não, essa Nós é a já terceira, fizemos duas, né? nós Já fez fizemos quatro. três. Três, essa é a quarta, E essa né? é a quarta. Verdade. É A isso. gente fez uma no meu perfil e duas no teu. Sim. Então, como eu estava dizendo para vocês, elas inventam doenças, elas fingem doenças para poder chamar atenção para elas. Eu já vi casos de da mãe negar remédios para o filho que foi diagnosticado com TDAH e transtorno TEA, né, do autismo. Então, assim, elas fazem
vazem coisas desse tipo, elas fingem que estão... Por exemplo, eu ouvi da minha mãe narcisista que ela, desde pequena, ela gostava de chamar atenção, ela gostava de enfaixar o braço para fingir, para todo mundo ter pena dela, para fingir que estava doente. Eu sempre lembro disso, né? Então, assim, já vem lá, né? Ela ficou mais velha e continuou reproduzindo isso de outra forma. E em vezes que eu estava muito doente, acamada, ou eu sentia nenhuma empatia dela por a doença, porque eu estava vivendo, ou então ela, se estivesse passando algum problema, ela falava que estava pior e me ignorava e competia e queria parecer mais do que eu. Essas coisas, sabe? Isso é muito desgastante quando você convive. Exato, porque está sempre invalidando. E aí eu queria posso fazer uma observação sobre tratamentos de Tá. filhos? Aproveitando o Claro. gancho, né? Claro. Filho de narcisista tem como gatilho a invalidação. Por quê? É invalidado o tempo todo. Tudo que fala não tem valor. Tudo que fala não interessa, não importa. Tudo o que tem de necessidade não é importante. E aí, muitas vezes, as pessoas percebem que a dinâmica não é legal em casa e vão buscar terapia, né? Porque eu sou ansiosa, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou a culpada do sofrimento da minha mãe, né? A minha mãe, coitada da minha mãe, ela fez o melhor que pôde e eu tô aqui atrapalhando ela e aí vai buscar uma terapia. E chega na terapia e tem o sofrimento invalidado. Como? Sim. Você precisa perdoar a sua mãe. Você precisa dizer para sua mãe que você ama ela todos os dias. O terapeuta precisa ouvir e tratar o indivíduo que está ali com ele, né? Ele não. Ariane, não, pode continuar, depois eu vou falar, porque eu recebi uma pergunta sobre isso. Ah, tá. Isso é muito comum. Eu tenho muitas eu chamo as minhas filhas de narcisistas, né, que fazem tratamento comigo, eu chamo de minhas meninas, né? Então eu recebo as minhas meninas de outras terapias dizendo, meu psicólogo, meu terapeuta, ele dizia que eu sou narcisista, que eu sou uma egoísta, que eu não devia falar assim da minha mãe, que eu tenho que abraçar e ensinar ela o que é amor. Então, a gente vê a invalidação do trauma. Foi uma criança que foi constantemente abusada e invalidada, então ela tem trauma de desenvolvimento. E esse trauma é invalidado na terapia, causando uma retraumatização. E aí essa dor fica maior ainda, essa culpa fica maior ainda, e a saída do ciclo fica mais complicada ainda. A Então, pergunta e que você para quem recebeu. vem... Não, eu vou falar a pergunta, mas só para complementar. E para quem vem de família, assim, quem passou por essas invalidações, não só passou... Depois você chega no terapeuta, porque você já está no limite. Então, você já tem invalidação... Para finalizar, você tem a invalidação do terapeuta, mas você vai passar invalidação dentro da sua própria família. Às vezes, seus irmãos que estão ali no ciclo não estão percebendo. Você vai passar invalidação quando você quiser falar com um tio, com seu pai, muitas vezes. Então, assim, aí você vai passar invalidação, aí você vai para a igreja, para uma... Não fala igreja numa religião. E lá, como tem muitos conceitos em várias religiões, falar, mas você que é o problema, porque tem que honrar pai e mãe. Ou você tem um espírito de alguma coisa porque você não obedece sua mãe. Então, você já vem de várias invalidações. Aí você chega lá no profissional que tem que tratar você, que tem que te acolher. Porque terapia, ainda mais para quem vem de família disfuncional, o paciente vai buscando um acolhimento, né? Então, certas linhas não funcionam, né? Certas linhas de terapia não funcionam para filho de mãe narcisista, quem vem de família assim. E aí você chega lá e ouve isso. Inclusive, eu abri uma caixinha de perguntas lá na página e uma das pessoas, das seguidoras perguntou: quero indicações de terapeutas. A minha psi falou que só serei feliz após pedir perdão para a mãe narcisista que me abusou a vida toda. Aí só para falar, se você está precisando de terapeuta, tem a Ariane. Aí a Ariane no final da live ela vai falar um pouco
ela tem o Instagram dela, é só seguir e entrar em contato com ela por direct, que a Ariane conhece o assunto e vai te tratar, né, pela psicanálise, mas com esse olhar, né, bem específico disso aí. E então ela tá falando que só será feliz depois de pedir perdão para a mãe narcisista que abusou dela a vida toda. Como é que a psicóloga, a psicanalista fala isso para ela, né? A gente também tem uma questão que é endeusar os profissionais. Profissionais também são falhos e profissionais também têm as experiências próprias. Gente, quem não nasceu numa família com uma dinâmica absurda de abuso psicológico diário, você acha que é coisa de filme. Quando você olha para a sua história, você vê o gaslighting que você sofria. Você não achou durante muito tempo que você é que era louco, que você é que era culpado, que você fazia drama, que a família estava certa, era você o problema? Imagina quem ouve de fora e nunca viu essa cena. Então a gente também não pode endeusar. É profissional, porém o narcisismo, o transtorno de personalidade narcisista, ele não é desenvolvido na faculdade de psicologia. Então a gente também tem que ter essa visão um pouco mais pragmática de o meu analista, o meu psicólogo, o meu terapeuta, ele não entende de trauma, eu vou mudar de profissional. Da mesma forma que você não vai no psiquiatra para tratar o estômago, você não vai num psicólogo que trate outras vertentes, outras coisas, e não conhece de trauma. Trabalhar com trauma tem que ter um feeling, um manejo muito delicado, muito acolhedor. A pessoa precisa se sentir muito segura para... nem sempre vai vivenciar de novo a experiência, tá? Mas se surgir, a pessoa tem que se sentir segura. Então, eu trabalho com isso, gostaria de me indicar. Eu indico também, eu indico a Ariane, várias pessoas que pedem na página, que eu já tive muito feedback do trabalho dela. Eu só vou começar a atender ano que vem, mas eu indico a Ariane, né? Hoje e ano que vem também, porque vão aparecer pacientes para mim e eu não vou atender todos, então a gente meio que trabalha em equipe já desde já. E eu passo para ela porque eu passei isso, fui muito invalidada por profissionais, foi muito difícil. Ouvi coisas assim dolorosíssimas, né? Sim. Fui pedir ajuda e é como se eu tivesse recebido mais uma paulada ali. Então, eu acho muito interessante. Só mais claro. Sobre indicações, né? Tá. Claro, nem todo mundo vai se dar bem comigo, vai gostar de mim. E é claro, você tem toda a opção de procurar. Então, o que eu indico? Procure pessoas que conheçam de trauma, que sejam especialistas em relacionamentos abusivos, dinâmicas abusivas, terapia de esquemas, o EDMR, né? Exato. EDMR é a que a Michelle Angel, que é o MDR, EDM, MDR, eu sempre troco. Então, é porque ela indica, né? A cognitivo-comportamental também são dentro da psicologia. E a psicanálise, ela tem esse olhar, né, da infância, do inconsciente, né? Leva em consideração os sonhos que a pessoa tem quando dorme. Então, mas se você pegar um profissional que já entenda, que aceite esse assunto, já é eu acho que é uma grande abertura, assim, porque ele vai olhar para você e já vai ter essa aceitação. Porque às vezes o profissional que está te atendendo, nem ele aceitou que tem problema com a mãe. E agora acaba projetando no paciente essa questão dele. E nem dentro de curso de psicanálise, nem dentro de curso, se você for falar, nem eles aceitam. Então, assim, é um assunto tabu na nossa sociedade, é um assunto tabu no Brasil, porque o Brasil é um país extremamente cristão e tem esse lado do honrar pai e mãe, que a mãe é santa, mas são mulheres, eu sou mãe, e são mulheres como todos. Vamos continuar a frase? Honrar pai e mãe, que não devem
ofender os seus filhos. Ninguém fala do que Sim. vem depois, né? Do honrar pai e mãe. E aí a questão do perdão também existe outra vertente que o perdão, ele não quer dizer reconciliação, gente. Ele não quer dizer convivência. Você pode perdoar para você se sentir desvinculado daquela história, para você entender que aquela história te fez, né? Hoje você é quem você é pelo que você viveu. Quando você descobre as qualidades e as habilidades que você tem, a tua história deixa de ser só a dor. Ela traz habilidades, qualidades que poucas pessoas têm. E você tem um olhar carinhoso para a tua história. Isso gera automaticamente um fazer as pazes com a tua história. Você não Essa precisa aceitação. sair correndo, pegar na mãozinha da mamãe e falar: mamãe, eu te perdoei. Você pode falar para você mesmo: minha mãe está perdoada, hoje eu sou quem eu sou, porque a minha história me trouxe até aqui. E é isso, entendeu? Não precisa voltar a conviver. A convivência, como é que você vai se desintoxicar de um veneno se você está dentro de uma piscina envenenada? Uhum. Não dá. Então, isso é tudo para vocês que estão assistindo, que estão assistindo a gente refletirem, né? É muito importante a gente. E esse olhar de ressignificação, que é um olhar que a gente precisa mergulhar e olhar e quebrar nossas idealizações, mas de você olhar, aceitar a tua história assim, tipo, essa é a minha história, meu passado, e olha o que eu me tornei, apesar de tudo, olha como eu consigo. Eu falo que eu acho que filhas de mãe narcisistas eu sempre uso essa expressão que a gente recicla lixos recebidos. Você recebeu um monte de coisa e você recicla, transforma aquilo numa obra de arte. É assim que a gente faz, com cada trauma, com cada palavra negativa. E o terapeuta, ele vem ajudar a gente como manusear esse lixo e ensina a gente o que a gente pode fazer. E a gente escolhe o que a gente quer fazer Exato. E eu já com falo esse que lixo que a gente não recebeu. é o que eu me tornei apesar da minha história, o que eu me tornei com a minha história. Porque foi a minha história que me Sim. trouxe até aqui para falar com vocês, inclusive. Né? Eu tenho narcisismo familiar de diversas formas na minha família. Minha avó foi narcisista. Eu via a minha avó maltratando a minha mãe. E eu não percebia que a minha mãe replicava em mim. Né? Então, o que eu fiz com a minha história? Não, né? Sem drama, Não dá para. sem peso, né? Foi uma Sim. Isso é ferramenta. possível, né? É possível olhar para trás e não sentir essas dores, né, latentes, assim, dolorosas, assim, de o tempo todo te paralisar. Você vai tratando, isso vai suavizando, até que um dia você olha, demora, não tem tempo, porque cada pessoa, cada história, apesar de ter coisas parecidas, é única, cada um sente de uma maneira, cada um recebe situações de uma maneira, né? Algumas são muito mais intensas que para outros, e por aí vai. Mas você tem como ressignificar com um profissional, com a ajuda talvez de um psiquiatra também. Mas aquela disposição de mudar de vida, de renovar, de mudar o seu trabalho, tudo que você quer mudar, relacionamentos, dá trabalho. É assim, tem que ter empenho, mas vale muito a pena, né? O que eu me tornei, né? Não é interruptor, você não vai chegar lá e apertar um botãozinho. É um processo. Mas é um processo que, a partir de determinado momento, se torna descoberta. Então, ele se torna gostoso, gratificante. Sim, com certeza. Né? E, Ariane, vou trazer aqui, porque aí tem algumas perguntas e a gente traz as características, que faltaram algumas ainda. Nossa, mas assim, é porque teriam 10 e a gente já está mais de 1 hora de live e estamos falando aqui, né? Tá, então eu vou trazer aqui as perguntas e a gente depois fecha com o que faltou, né? Mas eu acho que é importante também falar da cura, é importante trazer as experiências. Então, a gente faz um script, mas sai dele, mas é porque tem que sair e é isso. É porque as narcimães, a pergunta que eu recebi, cortam os cabelos das filhas de bode igual a de menino. Gente, é inacreditável, parece inacreditável.
Porém, mães narcisistas, quando as filhas fazem entre 6 e 13, 12, 13 anos de idade, nesse gap, dependendo do desenvolvimento e da desenvoltura da criança, em algum momento dessa linha, a mãe vai fazer um corte de cabelo bem curtinho e a mãe vai obrigar a criança a usar roupas que ela não gosta. Isso, todas as minhas pacientes, clientes, como vocês quiserem chamar, todas as minhas analisandas relatam que sofreram corte de cabelo, praticamente sem justificativa, né? Alguma coisa assim do tipo, tava na moda, teu cabelo ficou, o cabeleireiro errou, eu não tenho tempo para cuidar do seu cabelo, teu cabelo é ruim, né? Essa frase é muito comum, teu cabelo é ruim. Então, e elas fazem isso para minar a autoestima, para não desenvolver, para a criança não se desenvolver e para exercer o domínio, para mostrar quem manda. Geralmente, aparece esse corte de cabelo numa época em que a criança demonstra autonomia. Ela começa a ter atitudes um pouco mais proativas. Eu vou para a escola sozinha, ou eu, sei lá, estou fazendo uma coisa diferente, estou retrucando, estou confrontando. A mãe vai lá e ela coloca o domínio dela. Você vai usar tal roupa, ela troca, se precisar, todas as roupas, e ela corta o cabelo, e ela destrói qualquer manifestação da filha. E é claro, né, infantil, criança. Então, isso acaba virando, pode parecer banal, mas acaba virando um trauma. Sim, tem várias. Nossa, mas essas histórias. Eu não passei por isso porque eu fui dourada na infância, né? Então eu era meio que extensão. Mas é impressionante a quantidade de pessoas que relatam de meninas que sofreram esse tipo de corte na infância. Mas assim, eu já acompanho esse assunto de mães narcisistas há 6 anos que eu conheço esse assunto. 6 anos já vai fazer esse ano. Então, é sempre a mesma história, é impressionante. Bom, tenho aqui uma pergunta que narcisista sente prazer ao causar discórdia na vida alheia? Porque parece. Com certeza. Gente, quando um narcisista ele gera confusão, ele está manipulando todo mundo e se virar negativamente contra ele, ele vai usar como suprimento porque ele já gerou discórdia entre outras pessoas, desestabilizou mais uma vez. Entra o domínio, o poder. Exercer o domínio sobre o pensamento e a atitude do outro, sobre a reação do outro. O narcisista ele tem muito essa questão da grandiosidade que leva a essa necessidade de exercer domínio. Então, né, fazer uma confusão, mente aqui, manipula ali, começa a fazer uma coisa em cima da outra para gerar toda essa sensação de eu faço o que eu quiser, e se eu quiser que fulano brigue com fulano, se afastem, etc., eu vou conseguir. E aí é o que eu falo, não entra para jogar contra o Neymar. Não entra porque nós somos amadores. No livro da Michelle Angel, que tem uma ilustração que ela faz, assim, né? Ela cita que é como se fosse uma gangorra. A filha está de um lado e a mãe do outro. Quando essa gangorra, a mãe está embaixo, é porque a filha está em cima. Ou seja, se a filha está feliz, se a filha está bem, a mãe está na baixa. E quando essa filha está mal, a mãe está no alto emocional dela, tipo, de absorver de prazer, né? Então, assim, os narcisistas, eles são como parasitas. Eles parasitam a energia do outro, a alegria, a paz. Pelo menos eu convivi num ambiente que eu nunca tinha paz. Quando estava tudo em paz, acontecia algo para que essa paz ela fosse afetada, que virasse uma confusão. E eu acredito, hoje, olhando e analisando isso tudo, que era a maneira como essa estrutura cerebral, emocional, sei lá como posso chamar do transtorno de personalidade, funciona. Ele não funciona desse jeito de querer viver em paz, né?
Uhum. Então, acho que é isso. Se eu tiver, Tá, deixa só me eu complementa responder uma aí. pergunta aqui, que a Mãe está Tá, perguntando qual é a ciência. A ciência é a psiquiatria, Marci. É um transtorno de personalidade narcisista. Ele está no DSM-5. Você tem acesso pela internet, existe um site chamado MSD Manual, e você pode procurar lá por paciente ou por profissional. Se você colocar no profissional, ele vai te dar mais dados técnicos. Se você colocar no paciente, ele vai te dar mais contexto. E é da psiquiatria, tá? O que a gente está falando aqui não é chutômetro. E se você for é. iniciante no assunto, indico o livro, indicamos, né, Michele, o Uhum, livro As Prisioneiras do Espelho, que é da Michelle sim. Angel. É Ela toda tem dois bem livros. detalhadinho. Aí, Ela tem esse livro pode falar. e tem o Filhas de... Não, tem o Filhas de Mães Narcisistas, Conhecimento Cura. Esses livros estão nos meus destaques da página e eu indico junto com um livro de pais tóxicos da Susan Forward, sei lá como é que é o nome dela agora, esqueci da autora. Mas esses dois que especificamente abordam transtornos de personalidade narcisista são os livros assim que abordam o tema especificamente. Tem um terceiro lá que eu falei, que é Pais Tóxicos, né? Mas essas são as três leituras para quem está entrando aí que eu indico de vocês lerem, mas comecem pelo Prisioneiros do Espelho. Tá É, lá a capa do tem livro. outro que chama Mães que Fazem Mal. Agora não lembro o nome da autora. Também é sobre narcisismo. Silvia Lobo, Silvia não. Lobo. Silvia Lobo. E existe ainda, né, o Sam Vaknin, que é um narcisista diagnosticado, que ele faz vídeos no YouTube. A gente tem muito vídeo traduzido, que ele mostra, conta todo o funcionamento, o que eles pensam, como eles agem, e o Sam Vaknin participa de pesquisas, tá? Então, tem bastante material na internet. Não É, é perguntaram, chutômetro, achismo de coisas. perguntaram aqui se nós somos psicólogas. Eu sou a autora da página e sou filha de mãe narcisista e estudo psicanálise, né? Estou concluindo esse ano. E a Ariane é psicanalista, né? Uhum. E já atua, já atende, pode entrar em contato Exato. com ela para conhecer o trabalho dela. Mas na verdade, hoje em dia, eu acho que os três, na minha opinião, a psiquiatria ela está interligada com tudo que está relacionado à saúde mental, todos os tipos de tratamentos, não pode esquecer da psiquiatria, né? Sim. E lógico, o trabalho da psicanálise é olhar o inconsciente, é olhar o passado da pessoa, a infância, vai levar, né? Olha mais para A essa coisa do formação inconsciente. dos nossos padrões, né? Como que É, que a gente teve de referência, como que a gente se formou e processou, interpretou essas referências e como que isso impacta nos nossos medos, nas nossas fobias, nas nossas reações, nos nossos padrões de atitudes, né? sim. E aí os psicólogos eles trabalham normalmente o daqui para frente, o comportamental. Mas Uhum. assim, eu acho que hoje em dia, na minha opinião, acaba tendo uma Tem muito pitada de uma coisa na Tem muito outra. psicólogo que foi para psicanálise, né? Gente, a psicanálise, a psicóloga disse que narcisismo não existe. Eu não sei se você Então já ela não estava estudou. aqui, Cida, mas a gente comentou sobre isso um pouquinho antes, né? Procura um psicólogo ou um psicanalista ou um terapeuta formado em trauma, tá? É o mais indicado. Porque relações abusivas, trauma, não tem como dizer que narcisismo não existe se está nos manuais de psiquiatria, né? Está em todos os estudos científicos, na É, neurociência. Então, não dá sinto para negar. muito, você É que essa pessoa, encontrou ou a uma pessoa nem pessoa. estudou, porque até, né, você na É, psicanálise fala do narcisismo natural que a gente tem. Então,
realmente as pessoas querem negar, às vezes, por questões dela, porque às vezes tem profissional que nega porque ele não quer olhar até para a própria mãe dele. Então ele projeta isso, ele sabe, Sim. ele acaba descontando, infelizmente, porque eu gosto muito da psicanálise, porque todo profissional de psicanálise ele tem que estar sendo analisado também. Ele não só estuda e vai atender, sabe? Então eu gosto muito por isso. Então, É, é uma maneira de você não levar, descarregar no paciente inconscientemente suas questões, é. né? Então, vamos lá, Ariane, que a gente precisa fazer uma live de fazer Não, uma não. noite, A assim, gente todo vai ter que mundo. colocar live de um tópico só, porque Porque 10 a gente vai entrando e eu vou entrando também. Então, vou trazer aqui mais uma pergunta. Como ajudar uma mãe narcisista a ir para o céu? gente, eu vou falar de uma coisa sobre a psicanálise. Na psicanálise, principalmente a linha lacaniana, que não é Freud, foi um psicanalista que resgatou a obra de Freud e desenvolveu em cima disso. A gente trabalha muito com interpretação de linguagem. Então, você quer ajudar a sua mãe a ir para o céu? Você quer que a sua mãe vá para o céu já? Você quer transformar sua mãe em anjo, em estrelinha? Fica a Leva isso dica, para vamos sua interpretar. terapia. Vamos interpretar. Agora, se a Ou gente você está quer. falando de religião, existem, cada religião tem os seus critérios, é óbvio que tem uns critérios similares, mas na sua religião, quais são os critérios para sua mãe entrar no céu? O que ela precisa ter para entrar no céu? Ela tem algum desses critérios? Ela quer ter algum desses critérios? Ela quer entrar no céu? Olha a Então. síndrome de Deus de querer alterar o querer das pessoas, né? A gente pode bem querer o outro, mas idealizar que o outro só vai ser feliz com o que a gente quer é egoísmo, né? O que ela quer. É. Porque as filhas, normalmente, elas vêm muito nessa dependência. É que eu tô lendo aqui também. Elas vêm muito nessa dependência emocional de achar que vai salvar o outro, né? Muitas têm a dependência emocional com a dependência. Então fica nessa coisa de salvar. Pode ser, eu não sei qual é a interpretação, né? Isso é muito pessoal, o que a pessoa quis falar. Então, leve para sua terapia para conversar sobre isso, mas ninguém salva ninguém, ninguém muda ninguém, primeira coisa. E muito menos quem não quer ser mudado. Então pensa nisso, né? Então fiquem abertos aí para você refletir, né, Ariane? Exato. E aí eu vou E passar. assim, né? Narcisismo não tem cura, gente, porque narcisismo não é doença, é personalidade. Transtorno de personalidade. É o jeito da pessoa ser. Não é uma doença pontual que apareceu em algum momento. O narcisista, ele nem procura ajuda, quem tem o transtorno, tá? Ele nem procura ajuda porque ele se julga um ser superior e que todo mundo abaixo dele não entende ele porque é inferior, porque é limitado. Então, não tem cura mesmo, porque quem não quer mudar, não muda. O Então, transtorno perdi bipolar é aqui doente. aquela. Eu perdi aqui o comentário da seguidora que falou, peraí, a minha psicóloga. Não, eu ouvi de um profissional que a pessoa é maior que o narcisismo, que eu procurasse ver o lado positivo. Ai, meu Deus, enfim. Quem não Enfim, convive com narcisismo, ou quem convive com alguém que tem algum traço narcísico, eu tenho uma frase que eu falo para todo mundo e que eu postei, eu acho que hoje no Instagram. Você não é obrigado a nada. Você não é obrigado a nada, a conviver com ninguém, e se te faz mal, você só é obrigado a seguir a lei. Você não é obrigado a mais nada. Então, você não é obrigado a seguir as diretrizes do teu psicólogo também, tá? Você pode sim. trocar ideias e você pode argumentar
que psicólogo, Sim. terapeuta, psicanalista fala, não vira lei. Ariane, eu vou agora passar para. Aqui fui fora de ordem, mas as pessoas que perguntaram vão acabar encontrando. Queria saber mais sobre alienação parental de mãe narcisista, como acontece e o que fazer para amenizar, né? Alienação parental. Bom, a alienação parental, ela acontece com o narcisista ou não narcisista da mesma forma, né? A diferença é que narcisista costuma ser muito bom em manipulação, em gerar encrencas. Então, geralmente, a manipulação do narcisista pode ser um pouco mais bem elaborada. Mas alienação parental é crime, procure assistência jurídica, procure a parte, né, um advogado que acompanhe no processo de guarda, enfim, é ilegal. É, e a criança não tem como escapar. A criança está solta no meio do tiroteio. O mais breve possível, leve essa criança para uma terapia para que ela possa trabalhar a individuação dela, para que ela possa entender que ela não é culpada pelas brigas dos pais, que ela não é culpada pelos pais não se amarem, não estarem juntos e por tudo que ela escuta de ruim do pai. Até porque a mãe narcisista costuma falar, você puxou seu pai, você é igual ao seu pai, depois de ter falado mal do pai. Então a autoestima dessa Sim, criança fica muito abalada. Se puder, leve para sim. terapia o quanto antes. O que fazer para que a justiça nos proteja de uma mãe narcisista? Aí, essa daqui eu acabei, enfim, eu vou falar só aqui para responder para a pessoa que eu pretendo, em breve, ainda esse ano, trazer uma live com uma advogada para que todos esses. Que fale desses pontos, né? Jurídicos. Então, assim, fica de olho aí no nosso calendário, que eu não tenho ainda a data certa, mas desde o ano passado eu estou conversando e vou trazer, tá? Para a gente tirar essas dúvidas e vou abrir caixinha próximo para falar sobre isso. Bom, como lidar com seus irmãos quando só você consegue admitir que sua mãe narcisista é narcisista? Vou responder com outra pergunta, tá bom? Com outras perguntas, que é muito que a gente faz no processo da análise. Por que você precisa convencer os seus irmãos? Você está convencido? Por que você precisa que eles validem a tua percepção? É claro, a gente quer o bem dos irmãos, quer que eles saiam também, mas você nesse momento quer que eles saiam porque eles vão ficar, você imagina que eles ficarão melhores longe da sua mãe, ou porque você quer que você e os irmãos saindo, a tua mãe leve um choque e ceda. A tua dor seja validada. Né? Existem muitas questões aí em convencer o outro invadindo o processo do outro, invadindo o tempo do outro. Né? A gente lida com a verdade de que minha mãe tem um transtorno e eu tive um relacionamento abusivo familiar quando a gente está pronto para lidar com essa informação. Ela não é uma informação que é simplesmente joga. Você vai para uma terapia e às vezes você não percebe que você está numa relação abusiva. O teu terapeuta não Sim, pode te falar você está numa relação abusiva. Ele não pode invalidar o que você acha que é amor. Ele tem que te mostrar que existem outras formas de amor para que você perceba o que você quer para a tua vida. E aprenda a respeitar o que o outro quer para a vida dele, né? isso também é uma É forma de amar, difícil, né? você respeitar o outro. Às vezes a escolha do outro não é a escolha que a gente acha que seria boa para ele, mas ele é adulto, ele pode fazer a escolha dele, né? Em muitos casos é adulto. E quando é criança, aí é outro caso, mas, enfim, falando de adultos. Mas, assim, tem sogra narcisista, Ariane?
voltando, A gente falou no início, você falou. mas eu vi que está entrando bastante gente agora e tal, né? A gente falou lá no Sim. início, vamos repetir. Pessoas narcisistas, mães narcisistas, são pessoas narcisistas. Elas são narcisistas em todas as funções que exercem, como amigas, como sogras, como filhas, como esposas, como profissionais. Elas da personalidade da pessoa. Não é uma eu sou narcisista só com a minha filha. São os traços da personalidade. Então ela vai ser narcisista em tudo, tudo que ela faz. Então, E vamos reforçar também outra coisa que a gente falou lá no começo. A gente não dá diagnóstico, tá, galera? Diagnóstico de transtorno de personalidade narcisista é dado num contexto analisado por um médico, psiquiatra que acompanha a pessoa. Não é dado a terceiros, não é dado por psicanalistas, por nem por listas de direct. testes de internet, por direct, por e-mail, certo? Apesar, assim, a Michelle Enge que até tem um teste no site dela que fala de uma possibilidade, mas não é diagnóstico também, sabe? Mas, assim, o que é importante que vocês que seguem a gente reflitam. Minha mãe é narcisista patológico? Ela tem muitos traços, mas será que ela é? Bom, o que importa nisso tudo é o quanto essa relação tem te afetado negativamente. Então, assim, sua mãe ter um diagnóstico ou não ter, não vai mudar o que você pode fazer com esse desconforto dessa relação. É você que tem que escolher procurar um profissional, né? Então, assim, o diagnóstico vai te aprisionar na relação ou vai te libertar? Você talvez não tenha. Eu né? sempre pergunto, por que você quer esse diagnóstico, né? O que isso vai te libertar ou o que isso vai te aprisionar? Vai te colocar numa caixa? Vai te fazer voar? Por que você não olha para você e para os estragos que você traz dessa relação? Quando você se reestrutura, você vê se a relação é plausível de uma manutenção ou não. Mas você está ali com as suas dores. Trate as suas dores. Se fortaleça. A Ariane tem uma pergunta que eu achei interessante. Boa noite, amor cego de mãe, que faz tudo pelos filhos, escolhendo tudo para escolhendo tudo para eles, protegendo demais. Quando elas amam demais, são narcisistas? Obrigada. Podem ser. Existem mães narcisistas que já, né, o narcisismo é muito comum que venha várias gerações da família. Então, por exemplo, uma avó narcisista é muito agressiva, fisicamente agressiva. Essa filha era o bode expiatório. Ela quer ser o oposto da mãe porque ela sofreu. Mesmo ela sendo narcisista, ela sofreu, ela apanhou, ela foi abusada. Ela desenvolveu os traços narcísicos. Mas ela quer fazer diferente com a filha. O que ela faz? A minha filha nunca vai apanhar, minha filha nunca vai ser frustrada, minha filha nunca vai deixar de comer, sei lá, um chocolate específico que ela gostava na infância e não podia comer. E ela começa a definir todos os parâmetros de comportamento, todas as escolhas da filha e as exigências, né? E começa a amarrar e sufocar essa filha. Ela é uma mãe narcisista e ela pode criar uma filha também narcisista que vai replicar os comportamentos dela, ou uma filha dourada que também pode acabar saindo do ciclo, né? Mas é muito comum essa dinâmica de alternar ou repetir o padrão da mãe narcisista. E independente de ter um diagnóstico, se essa mãe, se você é a mãe que está sentindo que está sufocando seus filhos, busque ajuda profissional,
para poder, se você está se percebendo assim, se você, não sei, não conheço essa seguidora, mas se você está se percebendo assim, busque ajuda profissional, porque você já está vendo algum incômodo. Normalmente, narcisistas patológicos não acham que tem problema, se acham perfeitos. Então, e se você é uma filha... E cria Oi. que não tem frustração também pode desenvolver os traços narcisistas, pode manter os traços narcísicos primários, né? Então, se a criança é mimada demais, é um adolescente, um adulto que nunca teve consequência de nada e orientação, gente, limite e frustração não é castigo e agressão, né? Forma respeitosa, forma acolhedora de educar é possível, tá? Por aí tem um monte de informação, mas a criança precisa entender a socialização e o espaço dela. Se ela acha que o mundo é dela, pode. Então, os pais... Então, busque ajuda se tem questões que você não consegue controlar, ou que você não consegue entender, ou relações que te incomodam, ou se é a relação com a sua mãe, que você acha que ela pode ser ou não ser. Busque ajuda profissional, profissionais que entendam do assunto, para cuidar, para olhar. A gente está vivendo uma era de muitas doenças mentais, mas também de muita oferta de tratamento. Então, a gente tem muita informação, a gente tem terapia acessível, terapia, a gente consegue ter acesso a uma informação, um vídeo na internet. Então, lógico, não substitui assistir vídeos, mas já traz reflexões, coisas que eu, que sou da década de 80, não tinha, né? Você tinha que ir para uma biblioteca ler. Então, se você se percebe com alguma dificuldade no relacionamento com seus filhos, sufocando demais, e você, pelo visto, se você se percebe assim, e provavelmente você não é narcisista patológico, busque ajuda para poder ser uma mãe menos tóxica. E se você é filha de uma mãe que escolhe tudo, vá buscar também para que você também possa olhar para isso e se individuar, né? Buscar ser uma pessoa à parte, porque não extensão da sua mãe, do seu pai. Exato. Né? Então, assim, a Ariane tem mais características que você não falou, porque é tanta característica que a gente tem. Tanta história. Eu queria fazer mais uma sobre essa questão de um filho narcisista. O transtorno de personalidade ele só é fechado para adultos. Em adolescentes, ele é chamado transtorno de conduta. Tá? Então, se é uma criança, um pré-adolescente, um adolescente, leva para terapia se tiver muitos traços narcísicos, porque a gente vê filhos de 10, 11 anos, 13 anos, com traços narcísicos extremamente fortes, nítidos, e que podem ser tratados em terapia infantil, tá? Então, dá para recuperar, dá para melhorar o quadro. Sim. Bom, então, eu acho aqui, que... Pode falar. Não, então, por que elas odeiam tanto o bode expiatório? É porque elas projetam todas os defeitos. Você imagina, toda pessoa tem qualidades e defeitos. Mas se eu sou narcisista, eu sou um ser superior. Eu não tenho defeitos. Vocês que são inferiores têm. E aí, como é que eu vou fazer? Com as minhas falhas, com as minhas inseguranças, com as minhas frustrações, com a minha raiva, com a minha inveja. Como é que eu vou lidar com isso se eu sou um ser superior? Eu vou escolher, vem aqui, eu vou tirar de dentro de mim um pedacinho de mim, um nenezinho, e ele vai crescer e ele vai ser a minha parte ruim. É óbvio que isso não é um processo consciente, uma escolha. Eu tirei de dentro de mim, não é assim, não é no tipo esquizofrenia, né? De delírio, mas é como se fosse o simbolismo do bode expiatório, como se fosse uma lixeira em que a mãe deposita todo o lixo que na verdade é dela, não é do filho, é dela. Ela vai lá e fala, não é meu, é do meu filho. E aí usa isso para fazer confusão, né? Isso aí. Então, por isso, o bode expiatório também daria uma live,
Tá dizendo, estão perguntando sobre traços narcisistas. Eu nem vou pegar a pergunta em si, porque tem várias fazendo pergunta sobre isso. Eu vou falar, o traço, a gente convivendo, né, com uma pessoa narcisista, a gente acaba, você não tendo, mesmo que você já tenha o nível de narcisismo mais saudável, que você conseguiu, né, viver o processo ali do narcisismo, você não ficou parada lá na primeira infância, como a gente trouxe no início, você pode absorver alguns comportamentos, sim, pela convivência, pelo exemplo, mas tudo isso pode ser tratado em terapia, né? Então, gente, eu recebi muitas perguntas aqui na live, a gente já, sei lá quantas horas a gente já está falando, mas vocês podem também seguir a Ariane, né, Ariane, e perguntar para ela lá, se ela abre caixinha direto no Instagram dela. Vocês podem bater um papo com ela lá. Também vou abrir também algumas na minha página. A gente essa semana eu vou falar sobre medo, um pouco de medo, assim. Estou abrindo uma caixinha sobre isso. E vocês podem falar com a Ariane. De repente, Ariane, não sei se para você, mas se você quiser abrir uma caixinha lá para responder as perguntas que não foram respondidas na live, que foram perguntadas aqui no chat da live, é uma boa opção para quem quiser ainda, né? E, Ariane, tem mais alguma característica que a gente ia falar, que não falamos? Eu acho que a gente não falou da indiferença, né? Do tratamento de silêncio, que é uma característica muito marcante e que traumatiza qualquer criança, que é ser ignorada, né? Então, o que é o tratamento de silêncio? A mãe é frustrada, ela se sente contrariada em algum momento, e o que ela faz? Ela transforma o filho em um ser invisível e sem importância. Então, ela não fala com o filho durante dias. E o que isso gera na criança? Que a criança já tem a tendência a sentir culpa pelas coisas que estão erradas, né? Tá tudo errado. Então, eu vou me culpar porque daí minha mãe e o meu pai me provêm segurança. Meus cuidadores me provêm segurança se eu for a culpada. Esse é o padrão inconsciente da criança. Quando a mãe não fala o que está errado, quando a pessoa não, ela simplesmente muda de humor e ignora durante uma semana, dias, às vezes um mês, o que acontece? Isso gera uma ansiedade, um processo de ansiedade, porque a pessoa fica procurando qual é a culpa que ela tem para ela pedir desculpa. O que ela fez? Ela fica tentando relembrar, ela fica presa, dando atenção e suprimento para essa mãe o tempo todo, implorando para saber. É o mesmo mecanismo do precisamos conversar amanhã. Você não dorme, né? Se alguém te manda, se o teu chefe manda uma mensagem agora e fala, precisamos conversar amanhã, chegue e vá direto na minha sala. Você vai dormir? Né? Só se você estiver querendo a demissão. Aí você vai dormir. Agora, gera uma ansiedade muito grande. E a criança fica naquele estado de alerta, porque a qualquer momento a mãe vai explodir ou vai voltar a falar com ela e cobrando alguma coisa e ela não sabe o que fez, ela não sabe o que fazer para reparar a situação. Então, esse estado de alerta, ele é aterrador. Gente, eu queria deixar claro também uma coisa. A gente trouxe algumas características, né? Tem muito mais, né? Você encontra até em artigos lá de fora de 25 características de uma mãe narcisista, até da França, que eu peguei esses dias e tal, para ler. Mas, assim, essas características, assim, isoladamente, pessoas que não são patológicas também fazem, manipulam. É que o narcisista ele tem um conjunto de comportamentos, de atitudes, assim, muito marcantes, assim, e muito previsíveis, né? Mas, assim, pessoas fazem gaslight, não são narcisistas patológicos, tem gente que manipula e não é, tem gente que se vitimiza e não é. Então, só para também não ficar achando que se a pessoa fez, não, a gente não sabe. A gente aprende a fazer, né? O coach de relacionamento. Você vai acionar o gatilho e vai deixar a pessoa pensando em você o dia inteiro. Então, mande uma mensagem. Oi, tudo bem? E não responda mais. Gente, isso é tratamento de silêncio.
em determinado nível que, né, não vai, tipo, destruir. Mas, né, as pessoas aprendem técnicas de manipulação, por exemplo, para vendas. Estudam comportamento humano para vendas, a gatilho de venda. Sim. Então, nem todo mundo é narcisista, tá? Existem traços narcísicos que são utilizados para determinados fins e utilidades. Agora, se você está num relacionamento íntimo com a pessoa, como é o familiar, como é o relacionamento amoroso, como é um vínculo afetivo, e essa pessoa tem muitos traços narcísicos com você e não tem com outras pessoas que não conhecem ela, que não são íntimas dela, isso é a maior bandeira que você pode levantar. Comigo e com meu irmão é dessa forma, é um inferno, tá. Mas no Instagram tá postando fotinho, meus filhos, meus orgulhos, passei um dia incrível com os meus filhos, aí entra visita em casa, ai, essa é minha filhinha, esse é meu filhinho, você viu como eles estão grandes, são tão inteligentes, e esse é o único momento que você recebe um elogio dela, ela nunca te dá um elogio para você, é só para os outros, né? Tudo teatral, para os outros ela é muito legal e para você acende a luz aí, liga o alerta, olha com calma para essa história, olha com calma para os traços, pesquisa, se puder procura ajuda profissional, porque alguma coisa de trauma vai aparecer aí nessa criação, tá? Nessa criação de parâmetros, né, da tua infância, da tua vida. Então, eu acho, então é isso aí, tipo, essa imagem impecável para a sociedade e que não condiz com aquilo que os filhos veem dentro de casa, né? Então, esse é um traço muito importante também. Gente, eu acho que a gente vamos seguir agora para o final da nossa live. Ariane, você tem mais alguma coisa para falar sobre esses traços? Só quero falar que por mim eu ficava aqui 4 horas e meia batendo papo, que eu adoro falar, também. né? Eu também adoro. Vamos fazer o seguinte, então, também vou abrir uma caixinha lá no meu perfil. Vocês correm aí no meu perfil. Vou abrir a caixinha. Vocês preferem? Eu acho que eu vou abrir a caixinha, tipo, por tópicos. Dúvidas sobre tratamento de silêncio, dúvidas sobre alguns traços ou outros traços que vocês queiram saber, que vocês viram em algum lugar. Eu tenho vários conteúdos ali e a gente vai conversando, vocês vão me perguntando e se vocês quiserem sugerir tema de post, né, eu posto sempre, tem lá o manual do Pedra Cinza, como você, né, se você tem obrigação de conviver. Tá tudo certo aí? Se você tem obrigação de conviver uma travada. com esse narcisista, porque é pai dos seus filhos, mãe dos seus filhos, tem lá, manual Pedra Cinza, dá uma olhadinha lá, né? Então, tem um pouquinho de conteúdo e se vocês quiserem, me pede tema, que eu gravo vídeo, faço live curtinha toda semana, parei final do ano passado, mas vou retomar. Então, toda semana um tópico diferente, a gente pode falar um traço por semana, enfim, né? Então, e Ariane, sua agenda para atendimento está aberta agora em 2023, né? Você colocou hoje na sua página. Isso. Eu estou com a agenda aberta, atendimento à tarde e à noite, tá, gente? Ainda tem horários à tarde e à noite. De manhã não tem mais horários. E então, acho que é isso. Então, quem quiser fazer terapia, quem quiser fazer análise, entre em contato com a Ariane, que aí ela conversa com você, explica o trabalho dela, né? Vê se você se identifica. Se você não... E aí você
conhece o trabalho dela, conhece através da página dela. Busque a gente, busque ajuda, busque terapia, busque se cuidar da saúde mental. A gente está vivendo uma era muito adoecida, mas com muita informação. Então é essencial. Eu espero que vocês tenham gostado da live. É um assunto muito extenso, muito cheio de detalhes, muito cheio de histórias, mas que é importante ser divulgado, é importante ser falado, é um tabu ainda. Eu agradeço a todos que participaram da live, que interagiram. Algumas pessoas fizeram perguntas agora no final, mas se você chegou no final, você pode rever essa live que eu vou deixar gravada. E qualquer dúvida, pergunta para a Ariane, pode mandar aqui na página, mas pergunta lá que a Ariane vai interagir, vai botar uma caixinha lá e ela pode continuar trazendo mais conteúdo. E é isso, gente. Muito obrigada. Muito obrigada, Ariane, por ter aceitado o convite. Eu que agradeço pelo convite. Sempre uma delícia fazer live aqui. A galera sempre participativa demais. Eu adoro, me sinto acolhida. Então, me sinto validada também. Né? Todas nós. Eu também A página, para mim, é minha própria validação, porque quantas vezes eu quis falar, ninguém me ouviu, então agora eu tenho voz para falar para o Brasil, para o mundo, porque eu tenho seguidor do mundo, vários lugares do mundo. E quero buscar mais informação, quero estudar mais e trazer mais sobre isso. É uma página terapêutica de acolhimento. Nem sempre eu consigo responder todas as mensagens que as pessoas me mandam por direct, mas eu faço o possível. Mas espero que vocês tenham gostado. E esse mês teremos uma live por mês com vários profissionais. Eu estou marcando, alguns estou trazendo de volta com a Mariane. Mês que vem será com a Bianca Cirilo, que é psicóloga do BOP, que ela é maravilhosa, ela tem uma linguagem assim, ela é psicóloga, então a gente vai fazer uma live com ela. Então, fiquem ligadas, eu vou sempre avisando. E obrigada pela participação de todos. Até a próxima, né? Tchau, Ariane. Boa noite. Beijos. Boa noite. Tchau.